Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula vamos continuar falando sobre strings e sobre algum dos métodos mais utilizados da classe string. Provavelmente vão te ajudar bastante no desenvolvimento dos seus sistemas. Então nós podemos continuar aqui utilizando esse mesmo código. Vamos só remover esse print aqui. E como vocês já viram, nós falamos sobre o método concat. O método concat ele vai concatenar o que estiver dentro, sendo passado como argumento, com essa variável, com o valor que estiver dentro da variável de referência. Porém, lembre-se que você precisa referenciar a variável novamente, senão você só está criando o valor na memória, mas sem nenhuma variável de referência para ela. Isso daqui é exatamente a mesma coisa que você fazer isso aqui, nome. Então, as duas formas funcionam. Em questão de performance também você não tem muita diferença. Agora, um outro método muito legal também que temos na classe string. Vamos criar uma outra string aqui. Goku. Se você quiser saber um char, qual é o caractere de determinada posição, você tem um método chamado char@. E você precisa passar um índice. Assim como a arrays começa com 0. Por exemplo, se eu colocar aqui 0, compilar Ctrl Shift F10, nós temos a letra G. Se você passar aqui 3, 0, 1, 2, 3, você tem U. E se você passar 4, você tem string index out of bound exception. Bom, um outro método muito interessante, nós temos o equals ignore case. Então, por exemplo, você tem Goku e você tem Goku com letra minúscula. Se você estiver utilizando variáveis de referência, não é uma boa ideia você utilizar o sinal de igual igual para verificar se é o mesmo objeto. Então aqui, se nós compilarmos, ele vai trazer falso. Quando você estiver trabalhando com strings, nós ainda vamos ver sobre esse método equals mais para frente. Mas com strings você compara o método equals. Teste 2. Ele ainda vai retornar falso, por quê? Porque são diferentes. Então, utilize o equals para você comparar duas strings. E se você quiser ignorar o case, independente se for maiúsculo ou minúsculo, você tem equals ignore case. Nesse caso ele vai ignorar, ou ele vai transformar tudo para maiúsculo ou tudo para minúscula por baixo dos panos. Eu não tenho certeza qual é. Mas ele vai ignorar se você tiver letras maiúsculas e minúsculas iguais. Um outro método interessante que pode te ajudar em alguma lógica é o length. Você consegue saber o tamanho daquela string. Lembre-se, quando nós estamos trabalhando com array, nós temos um atributo length que é dessa forma, não tem os parênteses. Mas na string o length é um método. Então, você tem os parênteses. Ctrl Shift F10, ele vai trazer o valor de 4. Lembre-se, o tamanho é 4, mas o índice vai até 3. Outro método interessante que nós temos é o replace. E você vai passar 2 caracteres. Então, digamos que eu quero substituir o O por A. Ctrl Shift F10, Gaku. Então, se você tiver, por exemplo, nesse teste 2 aqui, A, O. E no teste 2.replace, você trocar o A minúsculo por o O, Ctrl Shift F10,
você tem dessa forma aqui. Então é bem interessante esse replace. Um outro método interessante nós já vimos na classe character é o to lowercase e o to uppercase, que é você passar tudo para maiúsculo ou tudo para minúsculo. Shift F10, to lowercase e to uppercase. Um outro método interessante também é o substring. Então, o substring você consegue quebrar uma string e pegar somente uma parte dela. Então, você tem que ver aqui, tomar cuidado que o começo e o fim, eles são um pouquinho diferentes. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui nesse teste 2 e vamos chamar o método substring. Então, digamos que eu quero pegar do 0 até a posição 2. E vamos ver o que ele vai imprimir aqui pra gente. Então, ele imprimiu 0 e 1. Por quê? O primeiro parâmetro vai ser o início. Ele sempre vai começar do 0. Então, ele vai considerar esse carinha aqui como se fosse um array começando do 0. Só que o fim, ele vai considerar o mesmo array, só que começando do 1. Então, aqui, você começou do 0, só que aqui você começa como se fosse do 1. Então, 1, 2. É por isso que ele imprimiu até o valor 1. Então, isso aí é uma pegadinha que eles gostam muito de usar na prova de certificação. Quando você começar, sempre vai começar do 0 o índice. Só que quando for o fim, o índice vai começar do 1. Então, é uma boa forma de você memorizar. Se você colocar, por exemplo, 5, na verdade ele vai imprimir 4. Porque vai começar 1, 2, 3, 4, 5. E um outro método interessante é o trim. Então, o que é o trim? O trim é um método que ele vai remover, se vocês clicarem ou apertarem Ctrl Q, ele vai tirar todos os espaços que tiver no começo e no fim da string. Então, Ctrl Shift F10, você pode ver aqui que os outros métodos foi impresso assim, porém o último ele removeu do começo e do fim. Então, você pode ver até aqui, a gente consegue pegar aqui, mas aqui não tem nenhum espaço em branco. Então, esses são um dos métodos mais utilizados na classe string. São métodos que, se você fosse trabalhar fazendo a lógica pessoalmente, você teria uma pequena dor de cabeça. Então, esse método trim ele é muito utilizado quando você está trabalhando com banco de dados. Porque às vezes você pede para o usuário entrar com o nome dele, aí o que ele faz? Ele sem querer aperta a barra de espaço e nem percebe. Aí quando ele vai buscar pelo nome dele, o que acontece? Não acha porque tem um caractere em branco aqui. Então, antes de você salvar no banco de dados, é bom utilizar o método trim nas strings. Bom, nessa aula nós falamos sobre os principais métodos da classe string e na próxima aula nós vamos falar sobre uma classe que ela foi otimizada para o uso intensivo de strings, String Builder and String Buffer. Bom, vejo vocês na próxima aula. Até mais.